Câmara, a TV do povo de Natal. Bom dia a todos, você também que está nos assistindo pelo sinal da TV Câmara. A nossa audiência pública hoje é saneamento básico e execução de serviços prestados, né, pela CAERN na nossa cidade. Vamos ouvir também nossas lideranças comunitárias, né? Vamos ouvir nosso amigo Márcio Varela, né? Também Márcio aí 3 minutos, sei que você é desenrolado aí, viu? Bom dia, pessoal. Meu nome é Márcio Varela, eu sou bacharel em gestão de políticas públicas. Eu exerço um trabalho autônomo na Zona Norte de Natal, onde eu chateio um pouquinho o prefeito, né, em muitas situações de omissão e negligência com a Zona Norte. Falando do assunto aqui, CAERN, né, esgoto, saneamento. Eu moro numa rua da Zona Norte, que fica no bairro Pajuçara, mais precisamente no conjunto Alvorada, né, a rua Vale do Sol. Essa rua, há mais de 30 anos, ela tem um sério problema de alagamento. Né? Essa rua, por qualquer chuva, por menor que seja, a água invade as casas, a gente fica impossibilitado de sair de nossas próprias casas. Existem pessoas lá que têm carro, que o pai dessa pessoa faleceu, e o carro ficou dentro de casa porque na casa só moravam mulheres, e esse carro até hoje está lá com os pneus todos murchos, porque não saiu de casa por conta dessa lagoa. É uma situação absurda. Eu acho que não tem justificativa da CAERN, de prefeito, de governador, porque está lá, todo mundo vê, todo mundo passa por lá e vê aquela situação. Né? Existem condomínios grandes que foram construídos próximo, né, como o condomínio Nova Aurora, que em frente ao condomínio tem uma lagoa que fica na rua Santa Inês, mas também existe a rua Tenente Souza, existe a rua Maestro Tom Jobim, lagoas de captações que estouram. E, infelizmente, querer colocar a culpa na população, dizer que a população suja a rua, eu concordo, a população suja a rua. Agora, suja a rua porque não existe políticas públicas, não existe uma campanha por parte da gestão pública de conscientizar as pessoas das boas práticas. Não existe uma orientação e existe também a questão da lei do meio ambiente que prevê punir as pessoas que cometem atos que venham a poluir o meio ambiente. Então, assim, a gente vê, a população ela tem sim a sua parcela de culpa, mas, na minha opinião, o mais culpado é a gestão pública. Por quê? Porque hoje a gente vê a lei, por exemplo, do cinto de segurança. Todo mundo entra no carro e automaticamente coloca o cinto. A gente vê a lei da bebida, né? Agora eu esqueci a lei seca. A gente vê a questão da lei seca, que as pessoas sabem que se beber vão pagar seriamente se foram pegas. Né? E por que a prefeitura não faz cumprir as regras? Existe lei. Lei é só o que existe no Brasil, mas não existe quem aplique a lei, não existe quem fiscaliza. Eu acho absurdo eu morar numa casa e eu não ter o direito de guardar meu carro na garagem. Eu não ter o direito de andar na rua porque existe uma piscina há mais de 30 anos. Eu vou citar para vocês aqui o nome das ruas para vocês criarem vergonha na cara, porque está lá, e vocês irem lá e resolver esse problema. Entendeu? E outra coisa, a gente fala aqui, porque precisa de verba. Me dê mais só um minuto. Precisa de verba para resolver os problemas. A gente sabe que precisa de verba. Mas existem as soluções paliativas. Em São Paulo, Rio, região sul, sudeste, existe uma política pública que é pautada na drenagem pluvial inteligente. O que é isso? É nada mais do que uma fossa que se cava numa calçada ou num quintal e as águas daquela região que empoça naquela região, ela vai para aquele local e o solo absorve. Vivemos numa cidade onde o solo é praticamente 100% arenoso. E porque a gente vê uma situação como em Cidade Nova, indo em direção ao Forno do Lixo, ali quando chove tem uma bacia, que ali alaga, e do lado ali são dunas. Agora, por que aquela rua alaga? Porque não tem, pelo menos, uma drenagem inteligente. Então, assim, eu, como cidadão, eu fico indignado. Eu fico indignado de ver essas situações e a gente se fica totalmente de mão atadas. Eu cansei de vir aqui pedir ajuda. Vamos 5 mil,
10 mil resolve um problema desse, mas é difícil, entendeu? Então é mais ou menos isso aí. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu queria ser específico ao tema que está sendo debatido aqui nesse momento. Agradeço a todos, peço desculpa se eu me exaltei, mas eu estou falando do coração, não quis escrever, eu estou falando o que vem de dentro de mim, diante de toda essa situação e buscando representar principalmente aqueles invisíveis sociais que estão lá na Zona Norte e que ninguém vê por eles. Obrigado. Valeu, Márcio. Obrigado aí pela contribuição. Vamos ouvir também... Eu queria falar o seguinte, uma audiência pública, ela tem a intenção de unir os gestores públicos com a população. Nós vimos aqui nessa audiência que os gestores, né, os convidados, as pessoas representando as entidades, ela tem praticamente liberdade total e tempo ilimitado de fala. E nós temos só 3 minutos e somos interrompidos e isso corta o raciocínio. Isso é um ponto, eu acho que tem que ser revisto isso nesta casa, né, já que é a casa do povo. O outro ponto é a atribuição sobre o tema drenagem. Né, foi falado aqui que a atribuição não é da CAERN, eu entendo, é da Prefeitura. Estava sentado aqui ao meu lado o Lucas Gabriel, que é representante da CEINFRA. Eu acho que, naturalmente, já que eu toquei no assunto, ele deveria nos dar uma resposta. Então, não houve essa resposta. O terceiro ponto, que também é direcionado ao Lucas Gabriel, que representa a CEINFRA, é que praticamente todas as ruas de Natal, Zona Norte, seja onde for, que passaram pelas obras do saneamento, que era um contrato da Prefeitura, como foi esclarecido aqui, e eu peço desculpa pela minha falta de conhecimento, mas praticamente todas essas ruas elas foram danificadas pós essas obras. Por quê? Porque veio, talvez a acomodação do solo não tenha sido bem feita, veio a chuva, onde você anda que tem essas obras que foram do Marco de Saneamento 2020, que foram executadas, essas ruas, o asfalto cedeu, o calçamento cedeu e você tem lá várias lombadas. Como é que isso vai ser resolvido?